Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Espaço Saúde. Atualmente, com o mundo em uma velocidade cada vez mais rápida, palavras como estresse, depressão e ansiedade têm sido ouvidas com mais frequência em conversas cotidianas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 300 milhões de pessoas em todo o planeta sofrem com depressão, e uma em cada 10 pessoas precisam de cuidados com a saúde mental em algum momento da vida. Apesar de ser um tema cada vez mais relevante no dia a dia, ainda há pouca informação sobre como a saúde mental é importante para o nosso desempenho profissional, nossas relações e o nosso bem-estar. E é justamente para contribuir e estimular esse debate que o Espaço Saúde de hoje recebe o Dr. Orli Carvalho. Ele é psiquiatra da infância e adolescência e médico do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Dr. Orli, seja bem-vindo aqui ao Espaço Saúde. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Marcos e equipe do Espaço Saúde. E, doutor Orli, como é que a gente pode definir o que é saúde mental? Então, Marcos, eu acho que o mais importante é a gente pensar a saúde mental como uma das dimensões que compõem o que a gente vai chamar de saúde, né? Evitando aí uma certa oposição que por vezes é colocada, que a saúde mental é o oposto ao transtorno mental. Então, numa das definições da OMS, a saúde mental é colocada como essa habilidade, essa capacidade, né, de se atingir e se manter níveis ótimos de funcionamento emocional, assim como de bem-estar, né? Então, mais importante é entender a saúde mental como essa capacidade de flexibilizar e de se ajustar diante das adversidades da vida. E manter uma boa saúde mental, ela depende só de atitudes e de pensamentos positivos, como a gente escuta, né, por aí. Em que casos a gente pode observar e já tentar achar um caso um pouco mais clínico? Então, eu acho que é um pouco perigoso a gente fazer essa associação de alguma forma superficial entre atitude, pensamento positivo e saúde mental, né? Eu gosto da ideia da gente pensar que é uma balança, né, entre os fatores de risco, os fatores de vulnerabilidade e os fatores de proteção para que a gente atinja a saúde mental. E aí, dentre esses fatores, sejam os de risco ou de proteção, teremos as características individuais, genéticas, familiares, ambientais e sociais. Então, o bem-estar no sentido de a atitude positiva, o pensamento positivo, pode ser um desses componentes. Acho que o perigo de se vincular isso é assumir e imputar no sujeito uma responsabilidade que, se ele apenas quiser, ele vai ter saúde mental. Bom, outra condição que tem se apresentado com mais frequência, né, no dia a dia é a questão da ansiedade. Mas não, quando a gente fala de ansiedade, não é aquele sentimento natural, né, de ansiedade, de expectativa ou de estar ansioso por uma coisa que vai acontecer, e sim uma coisa talvez um pouco mais grave. A OMS estima que 18,6 milhões de brasileiros têm algum tipo de transtorno de ansiedade. E como é que essa ansiedade mais clínica ela se caracteriza? Em relação à ansiedade, né, temos aí uma ansiedade normal, natural, como é que você colocou, aquilo, uma expectativa saudável diante de um evento que vai fazer com que você se prepare melhor, que você se empenhe mais, mas o transtorno psiquiátrico, a ansiedade, vai se configurar quando já há uma paralisia, uma disfuncionalidade diante dessas situações. Então, talvez o que mais chame a atenção são preocupações excessivas, circunscritas a um determinado tema ou a situações gerais, né? O que gera uma diminuição na concentração, fazendo com que cada indivíduo não consiga se planejar e executar as funções, um pensamento acelerado, com manifestações corporais importantes, de sono, de apetite e muitas manifestações como as somatizações. Então, dores no corpo, dores muitas vezes inexplicadas, como palpitações, dores de cabeça, dores musculares, são sintomas que muitas vezes se aproximam dos quadros de ansiedade. E no começo do programa a gente falou sobre os casos de depressão, né, que a OMS estima que 300 milhões de pessoas em todo o planeta sofram com depressão, que é uma doença muitas vezes estigmatizada e que tem ainda muitas dúvidas por trás dela. Que sintomas a gente pode ficar atento para casos de depressão? Então, vale destacar, né, que quando a gente fala depressão, uma síndrome depressiva, a gente não está falando simplesmente do estar triste ou, como colocado muitas vezes no cotidiano, um humor deprê ou levemente deprimido, né? Então, a depressão, enquanto um transtorno, ela vai ser caracterizada por um humor deprimido grande parte do tempo e por uma falta de prazer, que a gente chama de anedonia. Essas são as principais características, né? Juntamente com isso, manifestações de fadiga, alterações de sono,
seja a hipersonia ou a insônia, as alterações de apetite gerando alterações no peso, manifestações corporais também, associações com dificuldades de concentração, planejamento e execução de algumas funções e as ideias prevalentes de morte. Seja o desejo de morte, seja a ideia de morte ou ainda uma tentativa sobre a própria morte, que seria o suicídio. Essas são as principais características que configuram o que a gente chama de depressão. Eu acho que esse tabu, e a gente pode falar que existe um tabu sobre os transtornos mentais ainda nas nossas sociedades, eles poderiam talvez ser explicados aqui por 3 elementos, né? Primeiro, existe um estereótipo sobre aquilo que é o deprimido, né? Um estereótipo que coloca o deprimido somente como aquela pessoa que está em cima da cama, sem se levantar, sem tomar banho, sem comer. Isso é um quadro de gravidade, mas a depressão ela pode se expressar por diferentes modalidades. Então, há pessoas no meio de nós que podem estar deprimidas e ainda assim, né, fazendo minimamente suas atividades. O segundo seria um caráter moral, que a depressão é colocada socialmente, associada à fraqueza. E aí, associando aquilo que a gente falou um pouco no início, né, quando eu desqualifico a depressão como fraqueza, eu coloco sobre aquele indivíduo a responsabilidade que cabe a ele melhorar. Se ele quiser, ele melhora. E ele Então, que lide sozinho com essa E ele que questão, resolva né? sozinho. Então, se ele é deprimido, ele é fraco. E isso é muito pejorativo e desqualifica e aumenta o tabu sobre a depressão. E uma terceira característica, né, que justifica esse tabu, num caráter um pouco mais técnico, a ausência de exames e de marcadores biológicos que atestam, que comprovam a depressão. Né, o diagnóstico ele é basicamente clínico, feito por um profissional treinado em saúde mental, e muitas vezes essa ausência faz com que a depressão seja desqualificada, tanto no cenário da saúde quanto socialmente. Bom, doutor Orli, essas condições, muitas vezes, elas acabam por desencadear um processo de tentativa de suicídio, né, que era algo considerado até um pouco tempo um tabu, um grande tabu na nossa sociedade, mas que tem sido cada vez mais abordado, cada vez mais discutido, justamente até como uma medida de prevenção ao suicídio. Como que a gente pode tratar um assunto que é muito delicado e como que as pessoas que estão nessas condições, elas podem procurar ajuda ou até mesmo quem está presenciando alguma coisa nesse sentido, possa também ajudar pessoas que estão nessas condições? Eu acho que é muito relevante, né, Marcos, você trazer essa questão do suicídio e eu só colocaria que ele ainda é um grande tabu. Eu acho que a nossa sociedade ocidental não conseguiu ainda superar e vale destacar, né, que o tabu do suicídio ele está acima do tabu da morte. Então, se é tão difícil falar sobre morte, é ainda mais difícil falar sobre suicídio, que é a morte autoprovocada, né? Agora, não podemos de forma alguma desconsiderar, né, os dados nacionais e internacionais que colocam o suicídio como uma importante causa de mortalidade, principalmente na população de 15 a 29 anos. Então, simplesmente não falar sobre suicídio não tem sido até então uma boa opção, já que o nosso interesse é trabalhar a saúde mental, é impedir que pessoas morram de causas que a gente considera como causas evitáveis. E aí, como qualquer manifestação de violência, o suicídio vai ser considerado uma causa passível de ter alguma prevenção. Então, ele é um fenômeno universal, ele faz parte da realidade. Falar sobre o suicídio de forma ética, de forma respeitosa, não estimula pessoas a se suicidarem. Então, temos que estimular a criar espaços reflexivos para permitir e estimular que pessoas em sofrimento possam pedir ajuda e não venham a ser desqualificadas, menosprezadas, associadas como fracas por estarem pensando em suicídio, né? Considerando aí que cerca de 90% dos casos de suicídio teriam um transtorno mental associado, o tratamento de condições emocionais, de transtornos psiquiátricos, é um dos grandes vetores para a gente pensar a prevenção do suicídio. Então, garantir o acesso, garantir assistência às pessoas com sofrimento emocional. A questão do suicídio, ela é fundamental. E aí, como talvez um dos últimos mecanismos aqui de prevenção, a divulgação dos hotlines, como de Centro de Valorização da Vida, o CVV, através de chats ou de linhas telefônicas, em que 24 horas, 7 dias por semana, há voluntários disponíveis para receber e aconselhar inicialmente aquelas pessoas que estão em sofrimento emocional. E que outras atitudes a gente pode tomar para manter uma boa saúde mental? Questões como atividade física, alimentação, que a gente, na verdade, sempre escuta falar, né? A questão do sono, isso pode ajudar nesses casos? Sem dúvida, eu acho que o que você falou, né? A atividade física,
a regulação do sono, a alimentação saudável, o manejo de estresse, né, são condições muito importantes para se pensar a saúde mental. E como a gente colocou aqui no início, se a saúde mental é uma dimensão da saúde, né, cuidar da saúde física de forma geral, tratar os problemas clínicos, fazer os seus devidos exames, a alimentação saudável, é uma condição essencial para a gente pensar na saúde. Bom, doutor Orli, infelizmente o nosso tempo está acabando. Que mensagem o senhor deixaria para quem está nos assistindo agora, às vezes está passando por uma situação como essa, ou para alguém que queira ajudar? Acho que é sempre difícil, né, fazer alguns resumos, mas vamos aqui tentar. Acho que primeiro reconhecer a saúde mental como um componente, uma dimensão da saúde que deve ser valorizada, que deve ser qualificada. Reconhecer sempre as subjetividades e as individualidades, né, evitando regras que caibam para todo mundo. Valorizar sono, atividade física, o manejo do estresse. Reconhecer que o diagnóstico deve ser feito por profissionais treinados, evitando autodiagnósticos ou evitando diagnósticos mais levianos, né? Muito importante que a gente não falou aqui, o risco da automedicação. Então, pensar em sofrimento mental não significa ser medicado e principalmente automedicado. Destacar também aqui, né, o risco que o uso abusivo de substâncias psicoativas, muitas vezes, para reduzir esse sofrimento. Na verdade, o uso abusivo dessas substâncias podem ainda aumentar o sofrimento emocional. E destacar, né, que o suicídio ele é uma causa muito importante de mortalidade na saúde internacional e que é possível sim ser prevenido e que as pessoas não precisam ter medo de pedir ajuda. Tá? E destaco novamente aqui o espaço do Centro de Valorização da Vida nesse suporte universal. Tá certo. Doutor Orli, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a todos. Bom, e se você tiver alguma dúvida sobre saúde mental ou alguma sugestão aqui para o Espaço Saúde, manda um e-mail para a gente para o endereço espaçosaude@cnc.org.br. Lembrando que você pode assistir a todas as edições do Espaço Saúde no canal da CNC no YouTube, www.youtube.com/tvcnconline. Lá tem uma playlist do Espaço Saúde com todos os programas que foram produzidos até hoje. Eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo programa.